Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro. Bem-vindo ao Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou a Bel de Farias. E no Revidecast de hoje você vai ouvir: STJ derruba transformação da Guarda Civil em polícia. Latam passa a operar rota Ribeirão Preto-São Paulo após suspensão da VoiPass. Ribeirão Preto intensifica combate ao furto de fios. Trabalhador é soterrado em obra da Prefeitura. Casa da Memória Italiana realiza curso de culinária com pratos típicos da Itália. Revide. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a lei de Ribeirão Preto que alterava o nome da Guarda Civil Metropolitana para Polícia Metropolitana. A decisão liminar atendeu a uma ação direta de inconstitucionalidade da Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo, que argumenta que a mudança contraria a Constituição Estadual e a federal, que restringe o uso da nomenclatura polícia a órgãos específicos. A lei municipal foi sancionada no início de março pelo prefeito Ricardo Silva, sob a justificativa de que seguia uma decisão do STF, que reconheceu o poder das guardas municipais para atuar no policiamento ostensivo. Contudo, o Ministério Público defende que a decisão do STF não autoriza a troca de nome das guardas para a polícia. Em nota, a Prefeitura de Ribeirão Preto afirmou que ainda não foi notificada oficialmente da decisão do TJ e que está analisando medidas jurídicas cabíveis. A administração municipal reforçou o entendimento de que a mudança de nome tem amparo na decisão do STF, mas o caso ainda será julgado em definitivo pelo TJ de São Paulo. Bom, me parece que a discussão toda aqui está na nomenclatura, né? Agora eu acho que a grande questão que precisa se discutir é como é que você forma guardas que inicialmente estavam mais preocupados com a questão do patrimônio do município, no patrimônio, no caso, da prefeitura, que tinha outra atribuição e começa a ter uma atribuição de polícia. Eu penso que essa é a grande discussão que precisa ser feita, não? Então, mas aí veja bem a confusão que que o mundo do direito nos colocou. O que ficou acertado aqui é o seguinte, que a Guarda Metropolitana pode exercer o papel da polícia, só não pode mudar o nome de guarda para polícia. Então, assim, já ficou um negócio meio confuso, né? Então, afinal, se a Guarda Civil passa a ter as funções de uma polícia, né, pode atuar com o poder de polícia, a questão do nome é irrelevante, mas aí o Ministério Público e a Justiça de São Paulo entenderam diferente, porque acham que o termo polícia implica em outras coisas, em outras providências que a guarda não tem, tipo corregedoria, uma série de outras coisas que não se enquadram na legislação. E que eu acho que faz sentido, independente de ser a nomenclatura, as atribuições, né? Porque você muda completamente a atribuição. Como é que é feita essa formação? Como é que é feito isso? É tudo uma coisa tão atropelada, a sensação que eu tenho que é para jogar para a plateia, né? Porque precisa mais do que isso, né? Como é que você transforma uma guarda numa polícia municipal? Pois é, porque alguém para se tornar policial, por exemplo, né, além de passar num concurso, também agora tem, mas tem que ficar um ano, né, estudando numa academia e tal. Sim, tem todas as questões que são colocadas, como é que você faz uma ação defensiva, enfim. Que bom que agora ficou meio suspenso isso aí, né? Revide. A partir de 31 de março, a Latam começará a operar voos diretos entre Ribeirão Preto e São Paulo no aeroporto de Congonhas. A mudança ocorre após a suspensão das operações da VoiPass, antiga Passaredo, determinado pela Agência Nacional da Aviação Civil, a ANAC, por questões de segurança. Antes da VoiPass, operava a rota entre Ribeirão Preto e São Paulo em parceria com a Latam. Agora, a Latam assume integralmente a operação, oferecendo 2 voos diários para Congonhas, além de mais uma opção para o aeroporto de Guarulhos. Segundo a ANAC, passageiros que já haviam comprado passagens com a VoiPass serão reacomodados em voos da Latam ou de outras companhias ou poderão solicitar o reembolso integral do valor pago. Eu acho que
mais do que certo, né, com o consumidor que a ANAC defina isso também, né, que você comprou uma passagem aqui, você pode usar ou você pode pedir o reembolso do dinheiro. Agora, eu acho que a grande questão que precisa ser discutida é a situação da Voipaz, né? Seria muito bom que uma empresa de Ribeirão Preto não fosse fechada, que, enfim, que houvesse de alguma maneira aí alguma ação no sentido de talvez vender essa empresa, ter sócios dessa empresa e que a gente continuasse com essa empresa na cidade, não? Sem dúvida, seria bom, né? Até porque o número de opções de voos, né, no Brasil são opções restritas. Nós temos aí 3 empresas aéreas, né, operando no setor, o que é muito pouco para um país desse tamanho. Mas sobre o caso da Voipaz, da Latam, que foi a origem, eu até posso falar com conhecimento de causa, porque eu tinha uma passagem exatamente nessas condições. E acho que a empresa, a Latam, agiu de uma forma muito boa, numa e na outra nem tanto. O ruim dessas empresas, principalmente de aviação, é quando você tenta resolver esse problema e eles te jogam hoje para a inteligência artificial. Porque eles dizem que você poderia transferir o voo para um outro. Só que o voo que eles ofereceram como uma opção não me servia. Então eu precisava falar com uma pessoa. Aí depois eu até consegui falar com um atendente ser humano, e aí, né, você explica isso, olha, vocês cancelaram e deram uma opção, mas a opção que vocês me deram não me serve, o que eu posso fazer? Aí eu consegui resolver, né, quando eu consegui falar com um atendente da Latam, e acho que a Latam agiu, como você falou no começo, com respeito ao consumidor. A partir do momento que eles venderam uma passagem através de uma empresa que está tendo esses problemas, não está conseguindo operar, eles assumiram integralmente a operação e vão colocar os aviões à disposição das pessoas, resolvendo o problema aí sem mais delongas. Revide. Os furtos de fios elétricos têm se tornado um problema em Ribeirão Preto, causando prejuízos e afetando o funcionamento de semáforos em diversas regiões da cidade. Para combater a receptação desse material, uma operação conjunta foi realizada na última semana, envolvendo a Polícia Militar, a Polícia Metropolitana e a Fiscalização Geral. Cerca de 10 ferrovelhos e recicladoras foram vistoriados. Em um dos endereços, nos Campos Elíseos, os agentes encontraram rolos de fios de cobre furtados, drogas e um revólver calibre 22 com numeração raspada. 2 homens foram presos, um deles procurado pela Justiça. Segundo a RPMob, o número de furtos já supera o registrado em todo o ano passado, 4 mil metros de cabos levados até março, contra 3 mil metros em 2024. Como medida de prevenção, a empresa estuda substituir o cobre por alumínio, material de menor valor comercial. São 2 coisas, né, que está colocada aqui. Primeiro, essa coisa de substituir, né? Isso aí já tem sido falado há muito tempo. E a segunda coisa, que eu acho que pela primeira vez a gente parou de ficar fazendo ouvidos e olhos de mercador com essa questão. Quer dizer, se o cara rouba, é porque ele tem um receptador, ele tem alguém que compra isso. Então, acho que é essa ação que precisa ser feita, e não é uma ação só, tem que ser uma ação diuturna, para acabar com isso, né? Porque senão vão continuar roubando, porque tem um mercado. Se existe um mercado, vai ter alguém para roubar e alguém para comprar. Pois é, acho que além disso, essa questão levanta uma outra problemática séria de Ribeirão, né? Que é esse pessoal morador de rua, pessoas que estão dependentes de drogas. Porque o ladrão, que é um ladrão profissional, vamos dizer assim, ele não vai subir num poste de noite, exposto numa rua, arriscando ser preso, né? Até com certa facilidade. A maioria, salvo engano, das pessoas que roubam esses fios são esses moradores de rua, né, que estão aí, que são dependentes de droga, que roubam porque sabem que vão vender um fio barato ali e que vão conseguir dinheiro para comprar droga. Então são 2 coisas aí, um desafio, né, para o poder público, que né, evitar o roubo, né, porque é inadmissível os problemas sérios que a cidade teve até com acidentes de trânsito em função desse roubo de fios que paralisa os semáforos, e outro também ver a situação, né, dos receptadores e também dessa população, que é um problema para Ribeirão, que é essa população que está marginalizada aí na cidade e que fica exposta e fazendo esse tipo de coisa. Revide. Um trabalhador de 38 anos ficou soterrado na última quarta-feira durante uma obra da Prefeitura de Ribeirão Preto, próximo ao estádio Santa Cruz.
O acidente ocorreu na rua Ovídio José de Faria durante o reparo de uma galeria pluvial da Secretaria de Água e Esgoto. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem estava na lateral da via quando a estrutura cedeu e a terra deslizou, soterrando a vítima em um buraco de cerca de 3 metros de profundidade. O resgate durou cerca de 30 minutos. Ele sofreu uma fratura no tornozelo e foi levado ao Hospital das Clínicas. A Prefeitura informou que o homem é um reeducando do regime semiaberto, prestando serviço ao município, e que ele não usava equipamentos de proteção individual no momento do acidente. O caso será apurado. Bom, é uma coisa, né? Esse é um projeto tão bom, né? Esse projeto de trazer o semiaberto para trabalhar, para prestar serviço na Prefeitura. O dinheiro que ele recebe vai para a família, ele diminui a pena dele, ele vai se reinserindo na sociedade. Mas só tem um jeito de conseguir fazer isso, é que realmente haja uma fiscalização. Se não tiver fiscalização, eles vão trabalhar do jeito que Deus quer. Nem Deus quer, né? Agora precisa ter esse tipo de fiscalização. Como é que um sujeito vai trabalhar sem os equipamentos de proteção? Essa é a questão que precisa ser colocada. É que alguém que está vendo ali da empresa, a empresa contratada, dos próprios pessoas da prefeitura, não prestam atenção num caso desse, né? Porque isso aí é bem básico e está regulamentado há muito tempo no Brasil, né? Que é o uso de equipamentos de proteção de trabalho, sabendo que o acidente de trabalho é uma coisa séria, né? Principalmente em obras, né? De contato com postes de energia elétrica, obras, né? Que envolvem buracos, etc. Então, assim, é o tipo da falha que, né? Compromete até uma pessoa que estava tentando se recuperar, né? Revide. O Museu Casa da Memória Italiana, em Ribeirão Preto, retorna neste sábado sua programação de oficinas de gastronomia italiana, realizadas uma vez por mês, sempre às 10 horas da manhã. A primeira aula será comandada pelo chefe Alexander Silveira, que ensinará os segredos de um bom risoto com 3 versões, vegetariana, carne e queijo. A ação integra as comemorações dos 151 anos da imigração italiana no Brasil e conta com a parceria de chefes e empresas locais. Ao final, os participantes poderão degustar os pratos preparados. O curso tem taxa de R$ 80 e as inscrições podem ser feitas pelo telefone 3904-2750 ou pelo WhatsApp 99760-9946. A programação segue até junho com aulas sobre massas e pizzas e um almoço especial no museu, que fica na rua Tibiriçá, 776, no centro. Isso, Murilo, é mais uma maneira de fazer a ocupação do centro, fazer as pessoas irem lá. Eu adoro esse tipo de proposta, porque é uma proposta que você leva as pessoas interessadas em gastronomia, pessoas que estão em outros locais da cidade, que podem ir até lá, a Casa da Memória Italiana, ver o centro, ver a catedral, enfim, é ocupação, é isso que a gente precisa fazer. Revide. O Paulo Apolinário vai nos contar agora os destaques da Revide desta semana, que circula na versão digital. Oi, Bel, Murilo e ouvintes do Revidecast. Na matéria de capa da Revide desta semana, abordamos a suspensão das operações da Voipés Linhas Aéreas, determinada pela ANAC após o descumprimento de exigências de segurança. A empresa informou que está trabalhando para se adequar e retomar os voos o quanto antes. E na entrevista da semana, falamos com a delegada Patrícia Buldo, a nova responsável pela Delegacia da Mulher de Ribeirão Preto. Então, para saber mais detalhes sobre estas e outras notícias, acesse o portal Revide e nos siga nas redes sociais. Revide. Por hoje ficamos por aqui, quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar até a semana que vem. O Revidecast tem a locução e trilha de Rodrigo Leone, a edição e roteiro de Paulo Apolinário e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube e SoundCloud. Você ouviu Revidecast, o podcast da Revide.